Fala galera, 1º de maio, eu garanto para vocês que todos os brasileiros vão lembrar aonde eles estavam no momento que isso aconteceu. 30 anos sem o chefe, e essa aqui é minha homenagem para um cara que mudou a minha vida e inspirou a vida de muitos brasileiros. Curtam aí. Na vida eu sempre acredito que se você faz o bem sempre vem para você. Eu não esperava realmente que isso fosse acontecer na minha vida, nunca. Agradeço muito a Deus, ao universo, ao que for. Quem fez isso acontecer, Zach, McLaren, e uma experiência única que eu vou guardar, com certeza, eu acho que pro resto da vida. Para quem acompanhou o Ayrton sabe, pelo que ele representou para mim na minha carreira. O Geraldo, que era manager do Rubens, Geraldo Rodrigues, e me dava uma mão quando eu era moleque, falou: cara, eu tenho uma inauguração na fazenda do Ayrton, vai ter uma corrida de kart, e ele chamou uns caras para correr lá, leva o teu capacete. Falei: ô louco. Agora. Aí me botou no carro e me levou eu fui com ele. Cara, chegando lá, me deram um kart, fomos treinar, beleza, vamos correr. Fiz a pole. Acabou a classificação, chega o chefe. Eu branco, cara. Você já conhecia ele? Não. Primeira vez. Não conseguia falar com o cara. Aí ele vem e fala assim: quem que fez a pole aí? Eu falei: parabéns aí. Aquele jeito dele, eu já branco, né? Aí ele falou: mas aqui é o seguinte, era na época do Jean-Marie Balestre. Falou, o Balestre aqui sou eu. Vou inverter o grid. Vamos fazer uma modificação no regulamento. Vamos inverter o grid. O mais rápido em último, o segundo mais rápido em penúltimo. Não. Vamos fazer o contrário, vamos fazer por tempo. O mais rápido em último, o segundo mais rápido em penúltimo, vamos inverter, exatamente. Tá parecendo certa pessoa. Eu peguei todo mundo de surpresa, ninguém esperava, né? Você fez isso de puxar nas coisas. Então beleza, né? Tinha que ter falado antes, você tirava o pé, tava na porta. né? Olha o que sabia era eu. Aqui é democracia, quem manda sou eu. Dali pra frente eu já fiquei pé da vida com ele. Falei: mano, esse cara aqui tá louco. E ele ia participar da corrida. A gente não sabia. Aí eu Você falei não assim: sabia. mal, já que você vai fazer isso, você larga lá atrás. Que na época era o lançamento do Cadete GSI conversível. E ele ia dar um rolê com o Pescar, porque a Chevrolet tava patrocinando, enfim. E aí depois ele ia pular no kart, mas eu não sabia. Aí falou: vamos ver. Falei, Você que falou pra ele, falou: ô, bonitão, você que é bonitão, vamos lá comigo. Passou a vergonha a hora que ele Já inverteu o que eu grid. vou largar em último. Enfim, demos 2 voltas de apresentação, ele parou. O cadete subiu no kart, cara. A hora que eu olho na última volta, eu olho pro lado aqui da largada, tá o cara. Falei, O capacete mas aí o amarelo. 16 anos de idade do Tony falou: agora é a hora. Esse cara vai tomar um pau feio. E largou. Cara, a corrida inteira, tem essa corrida até, se vocês derem uma procurada. Tem ela no YouTube? Tem narração inteira? de quem que é a narração? Eu preciso assistir. Edgar de Melo Filho. Do Edgar de Melo Filho. É. Nossa, que animal. Cara, e aí a gente veio, pá, eu passava, ele passava, eu olhava pra O trás e ele Edgar falando atrás. assim: olha o Tony na orelha do chefe. Ele não me passou nenhuma vez, ele veio no meu... E eu, cara, concentrando, falei: esse cara não vai me passar, se passar vai bater. É Prost e Senna. Pelo menos, perdendo o outro. Cara, eu ganhei a corrida e chegou em segundo. Aí ele virou pra mim no pódio e falou assim: cara, você é muito bom. Se um dia você precisar de alguma coisa, pode me procurar. Que não seja dinheiro. Você pode me procurar. Conselho, não sei o que. Eu falei: beleza. Cara, que Isso em demais. 91. 4 corridas. Fevereiro. Março, abril. A equipe perdeu o patrocínio. Porra. Aí o cara vem pra mim e fala assim: ó, é o seguinte, a gente perdeu o patrocínio, eu tenho um piloto que o pai dele tem uma puta grana e vai pagar e você tem que sair. Putz. Aí você tem 2 opções: você pode ficar morando aí na oficina, o que você quiser, ou você pode voltar ao Brasil. Eu falei: não, voltar ao Brasil não tenho a mínima vontade, não. Aí conversamos, eu falei: pô, bicho, de repente você não consegue me ajudar, de repente esse cara que vai pagar, você aumenta um pouco o preço, você me paga 2, 3 corridas numa outra equipe, só para eu tentar. Se acertamos, mas falou: não, o cara bancou 5 corridas para mim, numa outra categoria chamada Fórmula Opel, que era a Fórmula Chevrolet que eu tinha corrido 1 ano antes, então era um carro que eu tinha experiência, e que na verdade, essa categoria, ela era todas as preliminares de corrida de Fórmula 1, nas mesmas pistas, no mesmo dia, que era para tentar promover pilotos. Sim. Então, eu corria todas as coisas de Fórmula 1
no domingo de manhã, antes da corrida, a gente corria. Eu tinha 4 corridas. Na quarta corrida era Hockenheim, Alemanha. Faço a pole, era a minha última corrida. Não tinha mais grana, não tinha mais jeito, a gente já sabia. Sábado à tarde, o Rubens já estava correndo de Fórmula 1, o Geraldo Rodrigues, que era o manager dele e me ajudava, estava lá, falou assim, ele chega, porque na verdade a gente não fica, né, no paddock da Fórmula 1, a gente fica dentro do autódromo, mas numa lona lá, no banheiro. Ele chega no meu caminho e fala assim, Tony, vem comigo, eu tenho uma credencial aqui pra gente ir no paddock que o Ayrton quer te ver. Tá bom. Aí entramos lá, ele entra no motorhome da McLaren, aquelas portas que eu nunca tinha visto na vida, que abre sozinha, com o sensor, eu achei que eu tava na NASA. Falei, meu, tudo bem, eu já, né, tudo sem jeito. Falei, pô, que legal que você tá aqui, não sei o quê, conversando como se a gente fosse mó chapa, né? E como é que estão as coisas? Eu falei, cara, tá foda, vou largar na pole amanhã, mas aconteceu isso, contei a história pra ele, última corrida. Pô, que legal, pô, meu, boa sorte, cara, tudo de bom. Eu falei, valeu. Voltei pro caminhão. Era 40 minutos, 1 hora depois, a gente tá sentado no caminhão da equipe, esses caminhões, assim, a gente tem um escritório na frente, assim, os carros vão em cima e as coisas atrás. Bate na porta, o dono da minha equipe abre a porta, quem é? Ayrton Senna. Se apresenta como se ele precisasse, todo mundo branco, né? Falou, Oi, eu sou Ayrton Senna. Eu vim ver o Tony, tá? Sentou ali, falou, tudo bem, vim aqui falar oi, não sei o quê. Não, só vim dar oi, vim dar parabéns pro Tony, mas eu queria falar com você. Aí o cara falou, prego. Falou, eu só quero falar uma coisa antes de eu ir embora. Tá vendo esse moleque aí? Esse moleque aí é melhor que eu, você devia contratar ele. Virou as costas e foi embora. Puta que pariu. O cara me contratou. Em 93, 94, 95 eu corri pra esse cara, o cara pagou tudo pra mim. Caralho. Em 94. Acontece o... Eu estava lá com o Rubens e com ele. Você tava? Tava. Eu morava na Itália, né? Era em Imola. Putz, depois você ficou até arrepiado. Eu tava lá pra assistir, porque era corrida em casa. Na Itália eu morava em Monza, mas acho que foi com certeza um dos piores. Eu perdi meu pai. Acho que não me lembro de ter um outro trauma tão grande até então. MP4/6-10. Senna, the Brazilian is really getting the hammer down, doing what he always wants to do when he's got a clear track in front of him. Eu vou guiar o carro que ganhou o Grande Prêmio do Brasil. Dá-se a volta para ele, uma volta, tá ali o Mihaly. Volta final, ele virou 25-1, Patrese 24-7, pouco mais de 4 quilômetros, mas são 4 quilômetros dificílimos porque a pista está molhada. Seria um drama reservado no final desta prova. O Senna, avisa, aponta. Aí vai ele. Puxa de um lado, acelera. Puxa para a direita. Tá chovendo. As gotas caem ali da câmera colocada no carro de Senna. São poucas curvas pro final. Ele vai deixando misto. Vai no capricho Senna. Vai para quebrar mais um tabu. Vai para a 28ª vitória. Depois desta curva, aponta Senna. Vai para a